Bom, gente, começando aí mais uma Foto Uma Dica, e dessa vez o episódio é de quartos. Vamos falar dos quartos de casal. Pois é, se você também quer participar desse quadro, é muito fácil, é só entrar lá no nosso Instagram, @nalupadesign, procurar uma fotinha igual essa daqui e marcar um amigo nos comentários contando pra ele por que o nosso perfil é legal. Depois disso você pode mandar uma foto lá nas nossas mensagens no direct que eu puxo pra gente gravar e trazer as dicas aqui pra vocês, tá bom? Bom, gente, o próximo episódio vai ser sobre banheiros, então fique atento, tem muita coisa legal de repaginação nos banheiros que a gente pode fazer sem gastar muito, tá? E olha só, falando de quartos hoje, nós vamos começar por esse seguidor. Dá só uma olhada. Ele até mandou a foto do outro ângulo do quarto, apesar de que eu sempre peço uma fotinha só. Porém, deu pra entender que o quarto realmente entra por aqui, né? Essa é a porta de entrada do quarto. E aí, aqui no caso, a gente nota que a cama fica bem ao lado da entrada. E isso não é o ideal. O ideal é que a gente entre no quarto e veja a cabeceira de frente, de maneira bem acolhedora. Então, eu não sei se é possível fazer um estudo de layout, fazer toda a rotação desse mobiliário no quarto, para que tenha-se um layout mais acolhedor, mais aconchegante, tá bom? Que traga essas boas-vindas a quem entra. Quem quiser esse tipo de trabalho, né, onde a gente faz o estudo de todo o quarto, um projeto realmente, pode entrar no nosso site, nalupadesign.com, porque nós somos especialistas em projetos à distância. Então, a gente está à disposição para atender vocês em todo o Brasil e também em outros países, tá bom? Bom, essa seria a primeira dica que eu daria para ele. Eu acho que é interessante também trabalhar aqui um mobiliário também na frente dessa cama. Talvez um baú, uma chaise, um recamier, até mesmo um sofazinho. Ele tem espaço para isso, então vai ficar muito interessante se ocupar melhor aqui essa área. Acho que também falta um mobiliário, né, mais simétrico. Então, retirar essa penteadeira aí ao lado, que não tem muita funcionalidade, né, e trazer mesmo dois criados, de preferência iguais, porque claramente ele tem aqui tendências do estilo colonial, que é um estilo tradicional no diagnóstico dele. E aí ele pode trazer também luminárias, né? Pode trazer abajures de cada lado também, né? Então, mais uma composição simétrica, porque isso também tem tudo a ver com o estilo colonial. Fica muito interessante e ele ocupa melhor o espaço. Ele tá com branco nas paredes, seria interessante colocar um begezinho também para quebrar. Ele precisa trabalhar um tapete nesse ambiente, uma proporção bem maior do que tá aqui. Esse tapetinho pequenininho não funciona, tá? Porque o piso dele é muito escuro, né, e tem uma tonalidade amarelada. Se ele traz uma tonalidade mais clara aqui pro piso, vai ficar também mais aconchegante. E seria interessante também ele trabalhar, né, aqui um quadro, né, ou dois quadros também em cima da cama, que iria ficar bem interessante. Tem várias coisas para fazer nesse quarto. Esse quarto merece um projeto, tá? A roupa de cama também é uma coisa que eu vou falar bastante nesse episódio, porque a maioria das pessoas negligencia a roupa de cama e visualmente é o elemento que mais ocupa espaço, né, na composição. Tem um impacto muito grande a roupa de cama. Vamos então para a próxima seguidora. Bom, essa seguidora trouxe esse quartinho aqui dela e o que a gente percebe? A cama tá numa proporção menor do que deveria. Então essa cama deveria ser queen, né? Ou king, não sei qual que é o padrão que tá aí. Enfim, a gente percebe que a cabeceira tá maior do que o tamanho da cama e isso fica um pouco estranho. Ela tem tendências de um estilo clássico, né? Pela escolha do papel de parede, que é numa estampa francesa, pelos pendentes com cristal, mas a gente pode trazer uma modernidade também, ainda que clássica, trazendo talvez pendentes com cúpulas, tá? Cúpulas de abajur. Vai ficar mais contemporâneo, sem perder esse aspecto do clássico, né? Algo que também é muito importante ela trabalhar é a roupa de cama, né? É muito complicado se trabalhar com a colcha estampada, tá? Isso para o cliente leigo é realmente difícil. É igual na moda você usar uma estampa de animal print, assim, de dois tipos, né? Tipo de onça e de zebra. É algo ousado realmente de se fazer. E aqui, querendo ou não, por mais que o papel de parede dela seja bem discreto,
você tem a percepção de duas estampas bem movimentadas visualmente, né? Então, trabalhar a roupa de cama de uma maneira mais uniforme, mais lisa, vai ficar mais interessante. Também é importante que ela use um tapete inteiro, né, e que passe por debaixo da cama. Pode ser um tapete passarela, mas é importante um tapete maior para ela alongar esse espaço, porque esses tapetes pequenininhos, eles podem trazer até acidente doméstico, tropeçar, eles não são antiderrapantes, tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Tem falado muito sobre isso, sobre segurança doméstica nessa quarentena, tá? Bom, gente, essa seguidora aqui tá com o quarto basicamente peladinho, né, gente? Só a cama. É muito comum isso, as pessoas ficarem com tanto medo de decorar que elas acabam não comprando nada pra não errar, né, gente? E a gente precisa aqui, na verdade, até fazer já alguns ajustes. Talvez ela possa fazer uma reforma nessa cortina dela, que tá uma cortina curta, tá? E não se usa, né, a cortina curta, ela traz um recorte no olhar que não se alinha com nenhum outro elemento, então é importante que ela coloque a cortina até o piso, e ela pode fazer isso colocando mesmo o ponto palito ali e complementando com o tecido completo, tá? Outra coisa que ela precisa trabalhar imediatamente é uma cabeceira. Aí vai depender muito do diagnóstico de estilo que ela tem, tá? A gente tem esse serviço de diagnosticar o estilo do cliente, e é muito interessante porque você começa a acertar em todas as suas compras para casa, tá? Então eu precisaria saber estudá-la melhor, mas então vou fazer uma sugestão genérica aqui, que seria um painel de fora a fora, tá? Os criados, um de cada lado também. Se ela for um pouco mais moderna, ela pode colocar uma mesinha de um lado, um criado do outro. Ela pode colocar um pendente de um lado e um abajur do outro. Isso também é muito comum. Mas a gente tem um problema ali, que é o ar-condicionado ali em cima. A gente vai precisar resolver. Projetualmente também a gente consegue criar simulações, tá? Pra gente camuflar esse ar-condicionado de maneira bem interessante. Uma das possibilidades é ela plotar esse ar-condicionado, tá? Então, adesivar ele com uma cor, e ela pode aplicar essa mesma cor na parede, né? Então, ela poderia trabalhar alguma cor, né? Uma cor delicada na parede e pegar também no ar-condicionado, tá? Acho que é importante, então, ela também trabalhar um quadro nessa parte de cima. E aí pode ser também mais uma composição assimétrica, porque aí ela coloca o quadro de um lado e coloca aqui um pendente do outro lado, para que a iluminação desça, o quadro também tenha uma composição em diagonal que leva o olhar para cima, e mais uma vez o ar-condicionado perde presença visual, tá? Outros elementos vão fortalecer isso. E aí aqui ela pode trabalhar um abajur com a mesma proposta do pendente, tá vendo? A gente tira completamente a visão do ar-condicionado. Mais uma vez, investir numa boa roupa de cama, tá? A gente tem diversas marcas para indicar, mas é interessante mesmo trabalhar um virol, um lençol, o cobertor, as almofadas, os travesseiros, todos bem compostos, para que você tenha realmente um aconchego no quarto, tá? Isso é muito importante. Próxima seguidora, olha só, nós temos aqui a seguinte situação: um quarto com uma pintura muito escura no fundo. Bom, eu tendo a acreditar que isso até seja por influência de estilo, se eu fosse fazer o diagnóstico dela. Ela tem uma luminária no estilo industrial e uma cor escura na parede. Primeira coisa que a gente precisa fazer é uma cabeceira. Então seria interessante ela trabalhar aqui uma cabeceira madeirada, por exemplo, e ela até poderia vir com outra cabeceira estofada na frente, tá? É uma possibilidade, ou deixar mesmo só o painel. Ela pode vir também com uma luminária arandela, na mesma proposta dessa luminária de piso que ela tem. Fica muito interessante, porque aí ela coloca a arandela lá no cantinho do lado de lá, dando apoio para outra cabeceira. Ela pode também colocar outro criado aqui para trazer mais simetria para o espaço, tá? E eu acho que seria interessante ela trabalhar talvez um revestimento nessa parede, tá? Ou talvez um revestimento de tijolinho. Nós estamos aí fazendo uma proposta bem industrial, tá? Um estilo mais urbano para ela.
para ela ter uma composição mais interessante. Obviamente, né, mais uma vez eu vou falar, não negligenciar a roupa de cama. E aí ela tem uma composição mais industrial, mais urbana, mais masculina também. Não sei qual é o diagnóstico de estilo dela, mas essa é uma opção devido às cores e a alguns signos que ela mandou aqui, né? Aí ela pode utilizar também uma roupa de cama que não seja clássica, uma roupa de cama que fica embutida no colchão, né? Que aí traz uma sensação mais moderninha, um tecido mais tipo um brim, né? Uma lona, que fica bem moderninho também. E agora a última seguidora. Essa seguidora também trouxe o quarto bem apertado, né? A gente vê aqui que tem o guarda-roupa de um lado, né? Fica difícil de trabalhar. Mas nessas situações eu sugiro que ela puxe um pouquinho o armário, tá? Desloque ele dessa parede verde para que ela tenha espaço lá atrás para colocar um painel, tá? Eu uso muito isso. Fazer um painel com nichos, porque aí ela passa a ter um criado de cada lado, mas esse criado é na verdade um nicho com uma profundidade de uns 15 centímetros para ela colocar um óculos, um remédio, um copo d'água, um celular carregando, pode passar tomadas para esse painel, então fica muito legal. Ela pode inclusive fazer esse painel um pouco mais baixo do que a cabeceira estofada dela e vir com a cabeceira estofada na frente. Usa-se muito isso, sabe? Porque aí fica uma coisa bem interessante, sabe? Fica bem legal. Outra coisa que ela precisa fazer urgente é trocar a lâmpada do quarto dela. Ela tá trabalhando com uma temperatura de cor muito fria, por isso que o quarto tá ficando com esse aspecto um pouco hospitalar, tá? Ela precisa trocar para uma lâmpada com temperatura de cor em torno de 3.000, 2.700 kelvins, tá? Nunca chegar a 4.000, 5.000 kelvins, porque senão vai ficar muito estranhas as tonalidades do espaço. Então, ela trocando a temperatura de cor da lâmpada também já vai ficar bem mais agradável. Ela pode também trazer arandelas para esse painel, para ficar uma coisa também com iluminação individualizada. Ela pode colocar quadros, se essa cabeceira tiver a espessura de 15 centímetros mesmo, ela pode trazer alguns quadros inclinados, sabe? Fica muito bonito essa proposta. E outra coisa, acho que é interessante rever a tonalidade do verde. Esse verde, ele não tá vibrando com mais nada no quarto, então tá uma coisa um pouco perdida. É preciso realmente fazer uma análise de diagnóstico pra gente também determinar qual que seria a paleta de cores aqui pra ela, tá? A cama tá muito bem arrumadinha, né? Tá toda bem composta, mas a gente vê que ela tá só com um virol, né? É interessante a gente investir numa colcha mesmo, mais volumosa, porque ela vai trazer uma sensação de aconchego, de fofura, né, de conforto mesmo, assim, maior. Quando a colcha ela é muito fininha, muito flat no colchão, né, fica mais dura, né, a composição. Então, isso também é interessante de olhar. Acho legal ela trabalhar um tapete passarela ou um tapete redondo, também ficaria interessante, mas evitar esses tapetes piquititinhos, tá bom? Que só servem pra gente tropeçar. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, de Uma Foto, Uma Dica. Bom, tô bem feliz com esse quadro. E se você tiver qualquer dúvida, é só entrar no nosso site, gente. Simula seu valor de projeto lá, pede um orçamento personalizado. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, de contar para os seus amigos que a gente dá dicas aqui e de acionar o sininho, de curtir, tudo isso, gente. Vocês estão sabendo, né? Tudo que tem que fazer. Então, até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Ups, peraí.